É difícil não gostar de vampiros na ficção, não é? Claro, fora uma história e outra que trazem vampiros nada tradicionais, a grande maioria acaba atraindo os amantes do terror. Mas e se esse monstro estivesse marcado na cultura de um povo que o temia de forma veemente, a ponto de mudar a forma que sepultava as pessoas? É isso que acontecia na Polônia. Fica aqui e veja tudo que já foi encontrado por lá sobre vampiros. Vamos lá! Quer que o seu leitor se conecte com seus personagens enquanto lê a sua história? Mesmo criando fichas de personagem, você não conseguiu colocar nas páginas como ele realmente deveria ser? Isso pode ter envolvimento não em como o seu personagem é, mas como ele se relaciona com os outros. Então, vá além das características e fichas e pense em como ele deve ser conforme a história avança e como a interação dele com os demais pode ajudar na evolução da trama e dele próprio. Para te ajudar com isso, eu criei o curso de criação de personagens e relações. Nele, você vai além das fichas e pensa na evolução e no relacionamento dos personagens para torná-los ainda mais reais, profundos e empáticos. Junto com o curso, você recebe um e-book sobre arcos de personagem, outro sobre relacionamentos humanos e recebe acesso à comunidade Tellers, além de suporte personalizado para ajudar no seu desenvolvimento. Você terá acesso ao curso durante 1 ano, tem 7 dias de garantia para cancelar a compra e tem a possibilidade de parcelar em até 12 vezes. Acesse o link aqui na descrição do vídeo e conquiste os seus leitores através de personagens mais profundos. E aí, Terrófilo, Mauro Plachina aqui. Curte vampiros? Essa história é pra ti então, porque é surreal e assustadora também. Perto da vila de Pien, na Polônia, arqueólogos da Universidade Nicolaus Copérnicos encontraram os restos mortais de uma criança vampira que estava enterrada de bruços e tinha um cadeado anti-vampiro preso no seu tornozelo. O cadáver data do século XVII e, segundo relataram os arqueólogos para o jornal The Mirror, a criança parecia ter entre 5 e 7 anos. O adereço encontrado na sua perna era usado por conta de uma superstição de que isso impediria os mortos de levantar do túmulo. O arqueólogo Dariusz Poliński, que estava envolvido na escavação, afirma que na época as famílias polonesas usavam esses equipamentos de segurança para envolver os seus mortos. Era um tempo em que circulava uma espécie de histeria coletiva na Polônia de medo de vampiros. O cadeado sob o pé simboliza o encerramento de uma etapa da vida e serve para proteger contra o temido retorno do falecido. As práticas se originaram em crenças populares e às vezes são descritas como antivampíricas, explicou Poliński. Outras práticas também eram realizadas quando se suspeitava que a pessoa poderia ser um vampiro. Uma delas era enterrar o indivíduo de bruços, pois acreditava-se que ele morderia o chão e não sairia para prejudicar os vivos. Mas havia alguns costumes que eram ainda mais sinistros, como cortar a cabeça ou as pernas, colocar o rosto do falecido para baixo, queimar o corpo e esmagá-lo com uma pedra. Você sabia que a Polônia guardava essas crenças antigas sobre o retorno dos mortos? Mas ainda não acabou. O que já foi encontrado no país é muito além disso. Mas antes de eu continuar te contando, se inscreve aqui no canal e receba conteúdo semanal sobre terror e suspense. O teu apoio é muito importante aqui para o canal. Além do caso que eu contei, arqueólogos já acharam ossos soltos que pertenceriam a outras 3 crianças e um pedaço de mandíbula manchado na cor verde, o que, segundo sugerem alguns pesquisadores, pode ser um resquício de remédios à base de metal que eram usados para baixar a febre. Outro achado foi o corpo de uma mulher grávida que levava no ventre um feto de cerca de 6 meses. O que é até estranho, pois ossos de crianças dessa idade são poucos mineralizados, então geralmente não são preservados. Todos os materiais encontrados vieram do mesmo cemitério em que centenas de pessoas foram enterradas por séculos.
No local, já havia sido encontrado outra vampira do século XVII, que havia sido enterrada com uma foice no seu pescoço e um cadeado no dedo do pé. Os arqueólogos disseram acreditar que a foice teria sido colocada lá para caso a mulher ressuscitasse e se levantasse. Assim, ela teria sido decapitada. A foice não foi encontrada em posição plana, mas colocada no pescoço de tal forma que, se a falecida tentasse se levantar, provavelmente a cabeça seria cortada ou pelo menos ferida. Já o cadeado no pé teria um sentido mais simbólico, significaria o fechamento de uma etapa e a impossibilidade de retornar. Além desse caso mais recente, em 2015, arqueólogos já haviam encontrado outros esqueletos com foices pressionadas em suas gargantas. O que se imagina é que esses corpos eram oriundos de uma época em que os mitos sobre os mortos-vivos se tornaram muito populares, causando medo na população e até provocando a execução em massa de pessoas que eram acusadas de não serem totalmente humanas. Essa crença era tão forte no local que ainda na Polônia já foi encontrado um túmulo com 450 pessoas consideradas vampiras. O fato aconteceu durante uma escavação para alargamento de uma rua na vila de Luzino, no norte da Polônia. Todos os esqueletos tinham as cabeças cortadas e posicionadas entre as pernas, além de terem moedas em suas bocas. Essa prática específica era comum no século XIX, ou seja, 200 anos depois do anterior, e fazia parte do que se acreditava ser um ritual para impedir a maldição de vampiros. Após a descoberta, arqueólogos foram chamados para investigar o local, que fazia parte de um antigo cemitério desativado próximo à igreja da cidade. O arqueólogo Maciej Strącki contou ao jornal polonês The First News que haviam descoberto exemplos da crença de mortos voltando do túmulo, que só poderiam ser interrompidos por decapitação. Ele falou que era comum acreditar que, se um membro da família do falecido morresse logo após o funeral, então ele ou ela poderia ser um vampiro também. As moedas encontradas com os restos mortais datam de 1846. Nem é tão antigo assim, né? E apesar dessas duas histórias acabarem parecendo muito estranhas nos dias de hoje, não é a primeira vez que um cemitério tido como de vampiros é encontrado no país. Em 2014, 2 sítios arqueológicos foram revelados no sul e noroeste da Polônia, ambos com características de sepultamento comuns às práticas antivampíricas da época. Neles, dentes foram removidos, pedaços de pedra foram colocados na boca e pernas foram estacadas no que se acreditava ter sido para evitar que o corpo se levantasse da sepultura. A CNN, Titus Helm, especialista em culto sobre vampiros na Escola de Estudos Eslavos e do Leste Europeu da University College London, explicou que o costume de colocar uma pedra na boca dos mortos tinha como objetivo fazer uma barreira sobrenatural entre os mundos dos mortos e dos vivos. Ele explica que os poloneses pensavam que os vampiros nasciam em vez de serem feitos. Os vampiros eram pessoas normais que podiam viver vidas normais e não aristocratas vivendo em castelos distantes. Os problemas só começavam quando essas pessoas morriam. Eles poderiam voltar a viver com as suas famílias e até mesmo engravidar as suas esposas. E aí, conhece outros relatos de vampiros pelo mundo? Se você quiser ver mais histórias sobrenaturais, conheça as minhas histórias publicadas na Amazon. O link está aqui no comentário fixado do vídeo. E se você gosta de vampiros, veja esse vídeo aqui com a minha resenha sobre o filme Drácula, a Última Viagem do Deméter. Te vejo no próximo vídeo com mais terror e suspense. Até mais!